Olá, pessoal, aula de ciências do sexto ano. E a gente vai começar uma nova parte aqui da matéria, falando um pouquinho sobre as substâncias e as misturas no capítulo 4. Então, o que são substâncias, né? Primeiro a gente vai tentar entender o que é a substância e do que ela é formada. Então, tudo aquilo que existe, né, ao nosso redor, ele ocupa um lugar no espaço e essa coisa que existe, né, a gente chama de matéria. A menor parte da matéria é chamada de átomo, né? Isso foi descrito há muito tempo lá pelos filósofos. E o átomo é a menor parte da matéria. Se a gente pegar um pedaço de papel e dividir essa folha de papel em vários pedacinhos, vai chegar um momento que a gente não consegue mais dividir, porque fica muito, muito pequeno. Então, digamos que essa é a menor parte da matéria. E todas as substâncias, todas as coisas ao nosso redor são formadas por átomos, certo? E o conjunto desses átomos, a combinação desses átomos diferentes, formam as moléculas que a gente conhece. E que, por sua vez, essas moléculas, quando elas estão em conjunto com outras moléculas, elas formam as substâncias. Então, a gente não consegue ver molécula, a gente não consegue ver átomo. A gente vê, na verdade, é o conjunto dessas moléculas, que são as substâncias. A gente consegue ver a água, a gente consegue ver o açúcar, o sal, certo? Que são essas combinações de partezinhas muito, muito, muito pequenas. Então, a gente vê aqui o exemplo da matéria, né? A menor parte da matéria é chamada átomo, e aqui está em representação de um átomo. O átomo aqui está representado como uma esfera, né? Esse aqui seria o átomo de oxigênio. O átomo de hidrogênio a gente representa aqui como uma bolinha um pouquinho menor de uma cor mais clara. Esse seria o átomo de hidrogênio. A combinação entre esses dois átomos geram moléculas diferentes. Então, se eu combino dois átomos de oxigênio, eu formo a molécula chamada gás oxigênio. Se a gente combina dois átomos de hidrogênio, a gente forma o que a gente conhece pela molécula de gás hidrogênio. E se a gente combina dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, a gente forma a conhecida molécula da água. Existem várias formas de a gente representar essas moléculas, certo? E os átomos também. Uma dessas formas é representar por círculos, né, por esferas, como a gente está vendo aqui, ou a gente também pode representar por símbolos. Então, no caso do átomo de oxigênio, a gente representa esse átomo com uma letrinha O de oxigênio, hidrogênio com a letrinha H de hidrogênio, certo? Sempre a primeira letra maiúscula. Então, a combinação de dois oxigênios, a gente formaria uma molécula de oxigênio. Então, a gente coloca O e embaixo a gente coloca o númerozinho 2. Tá? Vou apagar aqui, ficou bem. Deixa eu aumentar aqui para escrever melhor para vocês. Então, agora eu consigo desenhar melhor. Então, o que a gente tem? Dois átomos de oxigênio, esse oxigênio, combinando com esse oxigênio. Então, ao invés de a gente representar por bolinhas, a gente pode colocar o símbolo dele, né? Que nesse caso eu tenho um oxigênio duas vezes. Então, eu coloco o número 2 aqui embaixo para representar a quantidade de átomos nessa molécula. O hidrogênio, que a gente representa pela letrinha H, né? Tem dois hidrogênios, então vou colocar aqui, ó, H e o 2 embaixo para representar a quantidade de hidrogênio também. E uma molécula de água, eu tenho um oxigênio e dois hidrogênios. E como é que a gente desenha essa molécula? H2, tá? H2, que é a quantidade de hidrogênio, e um oxigênio. Esse oxigênio, como a gente já desenhou o símbolo do elemento, que é a letra O, eu não preciso colocar a quantidade, certo? Nesse caso, eu não preciso colocar o número 1 aqui depois do oxigênio.
porque o próprio símbolo já está representando esse átomo, ok? Então, essas são as formas que a gente pode representar essas moléculas, né? Tanto por esferas, de cores diferentes, de tamanhos diferentes, como por símbolos também. Essas moléculas, elas se combinam, elas se juntam com moléculas semelhantes para formar diversas substâncias e representam aqui os materiais que a gente conhece. O vidro, por exemplo, é um material formado por moléculas, né? A xícara, a frigideira, a colher de madeira. A gente tem vários materiais diferentes que são combinações de átomos diferentes. Então, de acordo com as moléculas que compõem os materiais, estes podem ser classificados entre substâncias ou mistura de substâncias. Então, a gente tem primeiro as substâncias ali que a gente viu, né, no iniciozinho, e eu vou explicar um pouquinho mais o que é substância. A matéria pode ser constituída por uma ou mais substâncias, as quais apresentam duas características importantes. As substâncias possuem a mesma propriedade em todo o seu volume, ou seja, um pouquinho de sal, né, uma pitada de sal, ela vai ter o mesmo conteúdo, a mesma quantidade, vai ser formada por cloro e sódio, né? Olha aqui, o cloreto de sódio, sal de cozinha, a gente desenha dessa forma aqui, certo? O nome do sal de cozinha é cloreto de sódio, e a gente desenha aqui dessa maneira aqui. Na significa sódio e o cloro é a letrinha Cl. E apresenta a mesma aparência e sabor. Então, essa é uma característica da substância sal de cozinha, ou cloreto de sódio. As substâncias não são separáveis por métodos físicos, que é uma partezinha que a gente vai estudar mais à frente, quando a gente estiver falando sobre separação de substâncias. Existe só uma observação para a gente fazer sobre os tipos de substâncias. Nós temos dois tipos de substância, a substância simples e a substância composta. Qual que é a diferença, professor? É que a substância simples, como o próprio nome já diz, ela é mais simples. A substância simples, geralmente, ela é formada por apenas um tipo de átomo, ou seja, o exemplo aqui do diamante. O diamante é formado apenas por átomos de carbono, todos iguaizinhos. Outros exemplos, o gás oxigênio é um exemplo de substância simples. Eu tenho dois átomos de oxigênio formando a molécula do gás oxigênio. O gás hidrogênio também é uma molécula simples, onde eu tenho dois átomos de hidrogênio formando a molécula do gás hidrogênio. Ok? Já a substância composta, ela pode ser formada por dois ou mais tipos de átomos diferentes, como é o caso do gás carbônico, do gelo seco, do açúcar, certo? No caso do gás carbônico, a gente tem a combinação entre o átomo de carbono com o átomo de oxigênio, mostrada nessa figura aqui. Então, nesse símbolo, o que está sendo representado? Eu tenho um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio, ok? Nesse caso, eu tenho dois átomos diferentes. Qual outro exemplo a gente pode lembrar? A gente desenhou mais à frente a molécula de água, que são dois átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio. Se eu tenho dois átomos diferentes, eu vou ter uma substância composta, ok? Então, lembrando, substância simples formada por apenas um tipo de elemento, um tipo de átomo. E substância composta formada por dois ou mais átomos diferentes entre si. Ok? Então, a gente vai lá no final dessa parte aqui para explicar agora com o exercício. Aqui tem mais imagens, né? A gente está vendo aqui a estrutura do diamante, formada por vários átomos de carbono, todos iguais, fazendo as ligações aqui entre eles. E a gente tem também o
gás carbônico, ou no caso aqui, que é o exemplo, é o gelo seco, que é formado também por gás carbônico, só que no estado sólido. Então, nesse caso aqui, a gente tem dois átomos de oxigênio e um átomo de carbono, que é a bolinha preta, e as duas bolinhas azuis são os oxigênios. Então, a gente tem aí diferentes situações dessas moléculas. Raramente essas moléculas são encontradas na natureza de forma pura. Na maioria das vezes, elas se encontram misturadas a outras substâncias, que é o que a gente vai estudar mais à frente na próxima aula. Agora a gente vai pegar um exercíciozinho aqui no final lá da página, para a gente treinar um pouquinho sobre substâncias simples e substâncias compostas. Vai lá para a página do exercício, que é a página 258. Então, o primeiro exercício aqui. Classifique adequadamente cada um dos itens apresentados para isso. Para isso, escreva o número correspondente de acordo com a legenda abaixo. Então, a gente tem as moléculas que formam substância simples, a substância composta, ou quando a gente não tiver uma substância, quando tiver, no caso, uma mistura. Tá? Uma mistura, ok? O leite ele é formado por várias substâncias. No leite a gente vai ter água, vai ter proteína, vai ter açúcares, certo? Então ele já está até respondido aqui, né? Mas essa aqui vai ser o número 3, porque ela é característica de uma mistura de substâncias diferentes. O gás oxigênio, a gente falou sobre o gás oxigênio. Um único átomo, que é o átomo de oxigênio, repetido duas vezes. Então, a gente tem aqui o caso de uma substância simples. O gás carbônico, por outro lado, tem dois átomos diferentes. Um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio. Então, a gente classifica como substância composta, número 2 aqui. A estátua de bronze, o bronze em si, ele é formado por uma liga metálica, que é uma mistura de metais diferentes. Então, a gente tem aqui uma mistura de substâncias diferentes. A água destilada, esse termo aqui, destilada, quer dizer que a água ela foi passada por um processo de purificação, certo? Não é a água que a gente pega na torneira, a água que a gente encontra na chuva. É uma água ultra pura, ela passou por um processo de purificação. E por isso ela é formada apenas por moléculas de água. Não existe cloro, não existe sais nessa água misturada, ok? Então, nesse caso, a gente vai analisar essa molécula aqui. Dois átomos de hidrogênio, um átomo de oxigênio. Então, nesse caso, a gente tem uma molécula, uma substância, na verdade, composta, ok? Composta por dois átomos diferentes. O ar puro, por mais que exista esse termo aqui, puro, o nosso ar, ele não é totalmente puro, a gente sabe, né? Existem partículas de poeira no ar, existe uma mistura de vários gases, o gás carbônico, que a gente elimina, o gás de oxigênio, o gás de nitrogênio, e outros gases também que a gente estudou nas aulas anteriores, né, falando sobre a atmosfera. Então, existem muitos outros gases na atmosfera, a gente não pode dar certeza aqui que ele está puro. Então, aqui ele é considerado uma mistura de substâncias. O gás de hidrogênio, por outro lado, ele está formando aqui só uma molécula formada por elemento hidrogênio. Então, a substância simples. O sal de cozinha, como a gente viu, ele é formado por sódio, que é o Na, e o cloro, que é o Cl. Se eu tenho dois elementos diferentes, nesse caso, eu tenho uma substância composta. Ok? Vamos ver se tem mais exercícios sobre substâncias aqui, para a gente responder e ver aqui. Pronto. Observe as imagens a seguir e responda as questões.
A grafita é formada em ambientes de baixa pressão, apresenta estrutura estável e é boa condutora de eletricidade. Esse mineral é utilizado na produção de grafite e de grafitantes em outras aplicações. A ponta do lápis de vocês é formada por uma substância tem o nome de grafite e é formado também por átomos de carbono. O diamante ele é formado em ambientes de alta pressão e temperatura na crosta terrestre, possui importante valor industrial e tem capacidade de riscar ou cortar qualquer outro mineral. Seu uso é comum na fabricação de joias e, por incrível que pareça, o diamante também é formado por átomos de carbono. O que muda neles dois? A forma que eles estão ligados. Tem estruturas diferentes, mas a formação é a mesma. Os dois são formados pelo elemento carbono. Então, de acordo com as imagens, a grafite e o diamante são substâncias simples compostas ou misturas. Olha só, se eu estou vendo apenas bolinhas da cor preta, né? Aqui a gente só tem átomos de carbono, nos dois casos. Então, eu tenho nos dois casos aqui substâncias simples, pois, nesse caso de justificativa, seria que essas duas substâncias são formadas apenas por átomos de carbono, átomos idênticos. Letra B. Que fatores influenciam a formação desses minerais? Pelo que a gente viu no texto, a diferença que existe na formação de cada um desses é a pressão e a temperatura, certo? O diamante é formado em uma alta temperatura e uma alta pressão, enquanto o grafite ele é formado em baixa pressão e em ambientes de baixa temperatura também. Então, isso faz com que a organização desses átomos seja diferente, formando também substâncias diferentes. No lado esquerdo, nós temos a substância grafite, no lado direito, a substância diamante. As duas substâncias são completamente diferentes, né? A gente já pode pensar que até pelo preço, os dois são bem diferentes no preço, né? E nas suas propriedades físicas e visual também, né? Um é opaco, escuro, enquanto o outro é completamente transparente. Então, a diferença está exatamente na pressão e temperatura. Tanto o grafite quanto o diamante são formados por átomos de carbono. Converse com um colega sobre o que você acha que interfere nas propriedades desses minerais. Então, foi o que eu falei, né? É a forma também a temperatura e pressão, né? Mas a forma com que esses átomos estão ligados, ok? Então, na próxima aula, a gente continua falando sobre misturas, nesse caso, né? Classificar essas misturas, estudar um pouquinho mais e resolver mais exercícios, ok? Estudem, boa semana para vocês e até a próxima.